E Deus, Pai, corrige. Pai não passa a mãozinha em cabeça de filho. Pai ama o filho, mas pai corrige o filho. Para uns, alguns momentos são dores. Para outros é alegria. Então podemos intitular de a dor da perda e a perda da dor. Esse é o título. A dor da perda e a perda da dor. Em Salmos de número 30, a partir do versículo 1, diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descansasse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois meus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ó Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Aqui estamos, ó Deus, nesta manhã, com nossos corações ardendo de desejo do Senhor, de ouvir a tua palavra, daquilo que o Senhor tem preparado para nós esta manhã. Portanto, meu Senhor, fala conosco e nos ajude a entender, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, Senhor, e nos conforta e nos consola nesta manhã. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a dor da perda e a perda da dor. Este salmo de número 30, um salmo de Davi, ele começa, os irmãos podem observar, ele começa e termina em ações de graça. Ele diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. O 12 diz assim, o versículo: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. Então Davi, ele se coloca numa posição de um homem num coração grato, um homem que reconhece tudo aquilo que Deus fez por ele na vida dele. Davi teve uns momentos muito difíceis, mesmo sendo um homem que a palavra de Deus diz segundo o coração de Deus. Mas Davi teve alguns comportamentos que Deus não se agradava. E um desses comportamentos foi contar o povo no momento desnecessário. E isso Deus não se agradou. E Deus, Pai, corrige. Pai não passa a mãozinha em cabeça de filho. Pai ama o filho, mas pai corrige o filho. E assim Deus, como nosso Pai, Deus tomou um posicionamento de corrigir. E Davi ia sofrer essa correção. Há uns estudiosos que falam que Davi, quando narra que ele estava muito enfermo, que ele poderia ir descer à sepultura, que o Senhor o sarou. Há uns que dizem que aquilo ali poderia ser sim uma doença física, algo na sua parte física, biológica, mas há outros que não. Há outros que dizem, por ele ser um homem que orava, por ele ser um homem que buscava a Deus, quando ele teve aquele comportamento, o próprio espírito dele já sentia esse impacto. Aí já começava a vir o quê? Foi desnecessário.
E ele sofria muito, e ele falava como se tivesse isso a acontecer na sua vida física, mas era na sua vida espiritual. Mas a ênfase desse Salmo de número 30 é louvor ao Senhor por ter salvo a vida dele. E isso ele faz no decurso de tudo que nós lemos. Nós percebemos que ali há uns momentos de exaltação, há uns momentos em que ele fala mesmo desse Deus que às vezes nós deixamos de fazer. O que foi feito nesta manhã aqui? Quando você dá um testemunho da sua vida, não é que você está falando da sua vida, você está falando o que Deus fez na sua vida. E isso implica, quando você pega um texto, uma coisa maior, mais macro, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus se cumpriram na sua vida, porque Deus não esquece de nós, irmãos. Pastor, já tem orado, já faz um mês, sim. Jó, foram 37 capítulos. E quando você fala isso, nós não temos essa noção básica de tempo. Se foi uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, 5. Mas foram 37 capítulos que Deus não se manifestava para ele, Deus não falava para ele, Deus só assistia, Deus testemunhava. E às vezes estamos orando um mês, às vezes estamos orando uma semana, às vezes estamos orando um dia, e queremos que Deus nos responda assim, sabe, com uma velocidade muito rápida. Deus faz, como foi testemunhado aqui, como Ele quer fazer. Porque Deus, irmãos, Deus nos conhece por dentro e por fora. Às vezes lidamos com pessoas há anos, mas conhecemos muita pessoa por fora. Às vezes somos surpreendidos por declarações que jamais imaginávamos que aquela pessoa fosse falar aquilo, mas falou. Mas Deus não. Deus, Ele não vai se surpreender conosco em nenhuma atitude nossa. Não há surpresa para Deus. E Deus não se surpreendeu com Davi. Então, toda essa situação apontava para um perigo, uma coisa muito perigosa e difícil, que inclui enfermidade, a proximidade com a morte, porque ele narra, a ira de Deus por ele ter feito o que ele não devia fazer, o choro e grande agitação emocional. Nós, queridos irmãos, como seres humanos, nós somos feitos para ganhar e conquistar. Ninguém quer perder. Além de não querer perder, ninguém gosta de perder. Então fomos feitos para conquistas e para ganhar, mas também nós temos o entendimento, todos nós temos o entendimento de que as perdas, elas são inevitáveis em nossa caminhada. Possivelmente são as perdas, eu aprendi isso, que nos fazem amadurecer e passar a olhar a vida com outros olhos. São coisas que nós perdemos, são coisas que às vezes elas ficam para trás sem a nossa vontade de que elas fiquem para trás. Mas são esses momentos, irmãos, que nos traz amadurecimento. São nesses momentos que nós aprendemos, e no decurso da nossa vida, nós, se não entendemos, precisamos entender que o ganho e a perda, eles caminham paralelamente em nossa caminhada na vida. Quem de nós, queridos irmãos, nunca sofreu uma perda? Eu já perdi coisas que eu não gostaria de perder. Eu já perdi coisas que eu não gostaria de perder, mas foi necessário perder. E tem muitas coisas que nós vamos alimentando, nós vamos suprindo as necessidades daquelas coisas, e às vezes se tornam coisas monstruosas em nossas vidas. Davi também nutria coisas assim. Davi era um rei que amava o seu povo. Davi amava o seu povo. Davi amava Deus. Davi era um homem de oração. Mas Davi também cometia erros. Davi também era corrigido. Sabe, irmãos, quando nós perdemos, a dor aparece. Você já observou que em todos os momentos nossos de alegria, de felicidade, não tem dor?
Tem riso? Tem festa? Tem louvor? Mas quando há uma perda, aí chega a dor. E outra, irmãos, a dor, ela não tem partido. A dor não olha cor, etnia. A dor não olha. A dor simplesmente, ela chega e se estabelece. E se instala em nossas vidas. Mas existe um diferencial para isso. O diferencial não está naqueles que perdem mais ou naqueles que perdem menos. A diferença está na maneira como nós nos portamos diante da dor. Eu usei como exemplo um funeral. Eu já fui em funeral de pessoas cristãs, de irmãos, e já fui de pessoas não cristãs, aquelas que não confessam Jesus Cristo como seu Salvador. O comportamento da dor é muito diferenciado. Não que não exista a dor existe, e dor profunda, são dores profundas. Mas o comportamento ele é diferenciado. Não há o perder do momento. Há a dor profunda, interna, que machuca até a alma. Então, irmãos, que mostra a dor da perda quando é revelada? Ela mostra. Uma das coisas que eu pontuei foi, ela mostra a nossa fragilidade. Diante da dor, nos deparamos com a nossa impotência e insignificância diante dela. Você já sofreu uma dor tão profunda que você, ali sentado, você não tinha forças nem mais para chorar? Você não tinha forças para nada. Foram coisas assim tão profundas demais, em que ali você percebe a sua impotência como uma pessoa. Você vê ali a sua insignificância, que você não pode, você não tem forças para fazer nada. Então nós precisamos, queridos irmãos, quando nós pensarmos em Deus, precisamos pensar nisso também e tomar consciência da nossa fragilidade, porque é isso que nos assusta. Os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro mostrou em algumas famílias fragilidades, impotência e insignificância. Porque o que poderia ser feito? O que poderia ser feito? Hoje eu participo da educação indireta do meu neto Miguel e participo da educação indireta dos meus 2 bisnetos, Lucas com 9 anos e Felipe 6. Porque a educação direta deles é com os seus pais. Mas isso não impede de eu mostrar também um caminho saudável para eles. Davi, ele mostra a sua fragilidade quando no versículo 2 ele diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro. Mostrou fragilidade. Você vai sair pedindo socorro por aí em vão, à torta e à direita? Não. Mas são nos nossos momentos de fragilidades que nós pedimos socorro. Nos nossos momentos, grandes momentos de necessidades, que nós pedimos socorro. Eu já pedi socorro a irmão sanguíneo e irmão em Cristo. Eu já pedi socorro. Porque aquele, quando ele percebe a sua impotência, a sua fragilidade, aquele que percebe que está indo para o abismo, aquele que sabe que ele está morrendo, ele precisa pedir socorro. E são as nossas perdas. Mostra a nossa identidade. É nesse momento de fraqueza que nos descobrimos, pois a dor da perda nos leva à reflexão.
existem perdas em nós que nós temos que parar para refletir por quê. Eu vou botar uma coisa material de uma perda, para que a gente só traga um momento simples de reflexão. O seu carro hoje tem uma utilidade muito grande para você. Quem não quitou ainda, está quitando, está caminhando para quitar. Mas o carro, ele hoje é muito importante para você, é uma bênção. Mas vamos que, vou falar de perda, vamos que, por um momento, você perde o seu emprego e fica sem condições nenhuma mais de pagar, e ninguém pode te ajudar e assumir aquela dívida. Automaticamente vai chegar um ponto que você vai ser comunicado, até que vem uma busca e apreensão, leva aquilo ali. Aquilo ali é uma perda dolorida. Por quê? Porque há quanto tempo aquilo ali, Deus abençoa a sua vida através daquilo ali. Porque a gente fala, pastor, mas eu estou na igreja. Sim, eu estou na igreja. Aí eu vou pensar na vida de muitos irmãos que estão aqui, na palavra, que faziam a obra, sofriam pela obra, mas tiveram grandes perdas em suas vidas. Mas mesmo assim, não desistiram, mesmo assim não pararam, mesmo assim não negaram o abençoador. Nossas angústias e medos, depois que nos reconhecemos e não nos aprovamos, porque quando você tem uma perda causada por você, e você reconhece isso, você não se aprova, porque eu já me reprovei, a ponto de aquilo ali trazer um grande dano para o meu lar. Davi, com o que ele fez, trouxe um dano para a nação de Israel, a ponto dele ter que escolher entre 3 castigos. Qual? Ainda foi dada a ele a oportunidade para ele escolher dos 3 qual que ele gostaria. Ele, como homem que orava, o homem que buscava Deus, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Mas ele sofreu. Ele sofreu perdas, houve perdas. Foi um momento em que aquela nação, ela sofreu, irmãos, um dano muito grande. Foi uma perda muito grande para aquele povo. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Quando estamos cientes de nossas limitações, nos tornamos dependentes de Deus. Você já viu quando você olha e sabe que você não, Deus. Em muitas ocasiões, eu não acredito muito na alegria de Deus em alguns momentos. Eu não acredito. O que eu acredito é que Deus está disposto a todo momento. Deus, ele não quer ser o último da fila. E se eu ou você estamos colocando Deus como o último da fila para chegar a Ele, nós estamos equivocados. Precisamos de um momento de reflexão para entender o que nós estamos fazendo. O primeiro a ser comunicado tem que ser Deus. As nossas dores, em muitas ocasiões, tiram o nosso foco, provocam apagões em nós. A dor faz isso, a dor da perda. Eu, quando cheguei aqui na igreja, eu pensei naquele acidente. Ali, a minha oração foi nesse pátiozinho aqui, falando com Deus, Senhor, porque eu sabia que, se Deus permitisse, eu ia ministrar sobre perda. Eu falei, Senhor, consola a família
que hoje está perdendo. Consola essa família. Não sei, não deu para ver, reconhecer, mas uma coisa é fato, irmãos. Uma perda. Não foi com confronto policial, foi um acidente. Um acidente. E ali, quando logo pela manhã você se depara com uma situação dessa, sabe? Mexe com o seu emocional, mexe com você, sabe? Então, irmãos, nós precisamos estar bem com nossos pés no chão, buscar muito ao Senhor nos nossos momentos de perda. Eu quero deixar uma frase para você que diz assim: o pranto é um visitante passageiro. Guarde isso. O pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus, em sua graça, permanece conosco por toda a nossa vida. O pranto, ele é passageiro, mas esse favor de Deus, ele vai permanecer conosco por toda a nossa vida. O caminho para a perda da dor. A dor da perda, agora é a perda da dor. Com Deus é possível recomeçar. Eu não sei, na verdade, se você teve uma perda grande, média, ou o tamanho, ela vem aqui, e que precisa de um recomeço. Deus, ele é um Deus de recomeços. Eu conheço um homem que estava, é fato, que estava numa marquise, vivendo na rua. Hoje prega, hoje ministra, hoje irmão em Cristo, porque Deus faz. Às vezes não acreditamos mais, não colocamos a nossa fé em ação, não acreditamos mais, ficamos descrentes diante, é claro, de acontecimentos terríveis que estão ao nosso derredor. Mas uma coisa eu acredito, que Deus nos guarda. Mas é porque eu acredito? Pela palavra dele. Deus, como Deus é possível começar. Por pior que tenha sido a tua perda, é possível recomeçar e encontrar em Deus novos motivos para a vida, para os sonhos. Pastor, eu não sonho mais, mas com Deus você pode reencontrar sonhos, voltar a sonhar, voltar a viver. Pastor, eu não tenho mais estímulo. Com Deus você pode. O que eu preciso é buscá-lo. O que eu preciso é tê-lo perto de mim, é me aproximar dele, para ele se aproximar de mim. O que eu não posso é me distanciar dele. Ser aquele crente afastado, ser aquele crente só para dizer para o social que eu sou, para prestar conta da sociedade, para dizer o que eu sou. Não. Eu tenho que ser aquele igual aqueles que andaram com Jesus, aqueles sedentos de Jesus, que tinham vontade de conhecê-lo mais. Mesmo assim, queridos irmãos, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo as obras que Jesus fazia, mesmo vendo em loco os milagres acontecerem, eles sempre tinham um ponto de interrogação. De se pensar em nós, que não vemos, mas precisamos, irmãos, precisamos contar com esse Deus que torna possível recomeçar. Eu quero voltar assim ao meu primeiro amor. Um primeiro amor que você subia para ir para o monte, subia até plantando bananeira, mas você subia. Você orava, quando se fala em oração, já não sabe, fala em oração, a testa se frange, porque incomoda.
Mas como é que eu me aproximo de Deus? Através da palavra e da oração. É da oração que eu consigo falar com Ele. E é de graça. Eu não pago ligação. Eu não pago nada para falar com Ele. Até pelo contrário, eu recebo. O versículo 1, quando ele fala de recomeço: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste. Estava caído. Estava caído. Quantas vezes o Senhor já te estendeu a mão? Quantas vezes os seus momentos de crises são crises, tem crises nossas que nós não compartilhamos com o nosso cônjuge, não compartilhamos com o filho, não compartilhamos com ninguém, são crises nossas. Em algumas ocasiões compartilhamos com Deus, mas às vezes nem com Deus queremos compartilhar essas crises. E essas crises, ela nos impede de dar um passo à frente. Mas Deus, Ele é um Deus que faz recomeçar, quer trazer alegria da salvação na sua vida. É você se sentir alegre pela salvação em Cristo Jesus. É voltar dentro do seu coração isso, esse desejo ardente de servi-lo. Não é só, eu quero só ir à igreja, não é isso. É mais do que isso. Desejo ardente de ter o Senhor. Deus, Ele ergue o caído. O Senhor me reergueu. Ele confessa isso. Ele desce do seu pedestal. Porque Ele falou agora: eu tenho um monte. Mandei construir para mim agora um castelaço. Eu tenho um baita exército. Agora eu sou tal. Ele sabe, quando o homem se coloca nessa posição, só isso precede a queda. Em todas as vezes, irmãos, que eu vejo um homem de Deus aqui na Bíblia, quando ele toma essa postura, logo depois tem a queda. Logo depois tem. E com Davi não foi diferente. Deus o ergueu. Deus o abençoou, e agora ele vem com um salmo. Salmo louvando. A irmã Denise, ela tem motivos de louvar a Deus. Porque parece que não, hoje não é fácil. Hoje você ficar passando em concurso. Ela fez a prova lá, mas tudo dela aconteceu agora. E não é fácil. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é um Deus que cura a dor. Cura a dor. Você pode estar com dores. Você pode estar com dores. Uma mãe que não fala com você. Um filho que não fala com você. Um marido que não se relaciona bem com você. Um irmão na igreja que passa por você, não te cumprimenta. Que isso, pastor? Sabe, irmãos, são dores. São dores. Isso eu considero perda. Perda. E as perdas trazem dores. Precisamos fazer momentos de reflexão. O salmista estava com uma enfermidade gravíssima, conforme eu disse para os irmãos na inicial. Mas Deus mudou o quadro. Deus muda quadro. Quando tudo pode parecer para você perdido, escuta o que eu vou falar para você pelo Espírito de Deus. Quando tudo parecer perdido na sua vida, creia que Deus pode mudar o quadro. Eu digo isso para os irmãos. Eu dou sempre testemunho de coisas que aconteceu do que Deus fez na minha vida. E eu sei que Ele pode, se Ele quiser, mudar quadro. Para Ele não existe resfriado ou câncer. Para Ele não existe vida ou morte.
Ele é Deus e basta. Ele é soberano e basta. Deus nos devolve a esperança. A dor arranca-nos a esperança, mas Deus a traz de volta. Que lindo! A dor arranca de nós a esperança, mas Deus a traz de volta. Por isso temos que manter nossa esperança firme em quem? Em Deus. Aí o salmista no Salmo 30, versículo 5, vamos ler? Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Oh, que maravilha! Eu estou sofrendo agora. Eu não sei quantas noites, eu não sei a duração dessa noite, eu não sei o tempo dessa noite, mas uma coisa eu sei. Eu não sei a duração dessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza, que a alegria vem, ela vem pela manhã. Você pode dar glória a Deus? Isso, porque Ele nos garante isso. No mais que o nosso sofrimento queira nos abraçar, por mais que a dor arranque de nós a esperança, mas a palavra de Deus diz que a noite ela pode durar um tempo, mas o Senhor garante para nós que a alegria vem, que a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. Oh, aleluia. Eu quero, irmãos, dizer que foi o orgulho de Davi que trouxe o orgulho. Foi o orgulho de Davi que trouxe a peste sobre o seu povo. E a dor que esse flagelo lhe causou foi tão profunda que ele pensou na sua consciência culpada, do seu coração aflito, que isso o levaria à morte. Sabe? Ele causou tudo isso àquele povo, mas sofria dores. Porém Deus ouviu suas súplicas e o conduziu da morte para a vida. Não encare uma perda como fim de tudo, tá, irmãos? Não encare uma perda como fim de tudo. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que o Senhor continue nos ajudando, para que nesses momentos de perda nós possamos buscá-lo, possamos entender de que mesmo se coisas boas se perderem em nossas vidas, Deus é poderoso para trazer não aquelas, mas Ele pode trazer coisas novas e melhores.